Quero te convidar à leitura do texto sagrado de hoje, João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículos 31 a 35. João 13, 31 a 35. Mesmo assentados, vamos ouvir a leitura da palavra. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Senhor, vamos orar? Fala conosco, Senhor. Fala conosco pela Tua palavra. Ela é nosso sustento, nosso alimento, e queremos sair daqui cheios do conhecimento da Tua graça. Nós assim oramos crendo, oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a pensar um pouquinho comigo sobre algumas brincadeiras que nós fizemos na infância. Eu acho que é bem diferente das brincadeiras que as crianças brincam hoje. Elas utilizam-se muito dos ambientes virtuais. Eu vou perguntar ao Chico: você brincou de mãe da rua? Lembra o que era isso? Brincou? Não lembra qual que é essa brincadeira? E de pipa? Peão? Irmão Moisés brincou de passanel? Lembra o que era isso? Quantas brincadeiras nós fizemos, quantas atividades. Pastor Jonas brincou de polícia e ladrão? De pique-esconde? Quantas brincadeiras? Quantas brincadeiras de rua? Agora eu vou perguntar, acho que uma turma boa vai levantar a mão. Quem aqui brincou de queimada? Levanta a mão. Quanta gente brincou de queimada. Quantas brincadeiras nós fizemos, as brincadeiras de rua, ou brincadeiras no pátio da escola. Mas eu quero aqui ressaltar uma brincadeira, não sei se você se lembra daquela brincadeira chamada Siga o Mestre, onde alguém era o líder e este alguém ia na frente e fazia algumas coisas. E aí então, os que vinham atrás tinham que repetir. E claro, quem estava na liderança queria fazer as coisas mais difíceis possíveis, porque aqueles que não conseguissem eram eliminados. Então, quem sabia dar estrelinha, dava estrelinha, alguns já ficavam por ali. Outros pulavam bem alto, batiam naquela folha lá em cima da árvore. Alguns não conseguiam. E assim, várias atividades. Mas a lógica da brincadeira era: imite o mestre. Faça como ele faz. Repita o que ele está fazendo. Eu só não convido vocês para brincarmos agora,
porque eu acho que eu não tenho tanta habilidade, alguns vão ganhar de longe de mim, e eu não quero perder hoje, né? Mas eu quero então, à luz dessa brincadeira, né, convidar você a olhar para o texto que nós fizemos a leitura. O texto que nós fizemos a leitura é muito interessante porque está no Evangelho de João. E nós precisamos entender o Evangelho de João para contextualizar melhor as falas de Jesus. João, nós podemos dividir o seu Evangelho em 3 partes. O primeiro capítulo é um prefácio, é um preâmbulo. Está nos esclarecendo qual é o teor daquilo que será abordado. Depois nós temos, do capítulo 2 ao capítulo 12, o que é conhecido como livro dos sinais. E aqui João, ele compila, ele faz uma pesquisa, ele junta ali no seu evangelho vários sinais. Jesus multiplicando os pães, Jesus apresentado como a porta, Jesus apresentado como caminho, várias possibilidades de sinais. E dos capítulos 13 ao 20, é chamado o livro da paixão, que é quando fala da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas e o capítulo 21? Nós chamamos de pós-escrito. Se foi o próprio João ou se foi algum discípulo dele, nós não sabemos, mas o tema do capítulo 21 não está seguindo a mesma lógica do Evangelho, mas nós o acolhemos também como revelação de Deus. Agora, por que é importante nós contextualizarmos? Porque o texto que nós fizemos a leitura é a porta de entrada para este livro que fala da paixão, do Jesus que se apresentou, realizou milagres, mas de repente assume um compromisso, que é um compromisso sem volta. Ele vai para Jerusalém, e ao ir para Jerusalém, ele assume toda a responsabilidade de honrar com o projeto de Deus. E João faz o quê? João, nesse livro, apresenta vários discursos de despedida. Você já se despediu de alguém? Hoje eu conversei com a irmã Zuleika no começo, ela falou: a minha neta está no Canadá, e os olhos encheram de água. Despedir não é algo fácil. Despedir de alguém sem a possibilidade de saber quando nos encontraremos. Quantas pessoas se despedem de pessoas amigas que vão para lugares longe, não sabemos quando vamos nos ver? Isso entristece. Quando nos despedimos de pessoas lá no funeral, despedir não é fácil. E quando você gosta da pessoa, despedir é mais difícil ainda. E Jesus vai preparando o coraçãozinho dos seus discípulos. Jesus ali vai dizendo para eles aos poucos o que vai acontecer. E o texto que nós fizemos a leitura está dentro daquele momento em que eles estão no cenáculo. Eles estão num espaço de comunhão, de comensalidade, ou seja, comer em volta da mesa e comer com os amigos, de conversar. Ali naquele espaço em que a gente se solta, se abre, conversa. Hoje, algumas pessoas do mundo corporativo chamam isso, de ir tomar um café com pessoas de outras profissões, de network. Você investe tempo para conversar com pessoas e ali aprender e ensinar de forma indireta, criar laços. Aqui Jesus já tem laços profundos com os seus discípulos. E ali depois de cearem,
algo acontece. Jesus, ele fala: um dentre vocês irá me trair. Isso causou choque, ficaram em pavorosa. E agora, quem será? Começa aquelas justificativas, né? Não, eu não. De repente, Judas levanta e sai de fininho. E aí Jesus então vem e diz as palavras que nós fizemos a leitura. E as palavras que nós fizemos a leitura é Jesus dizendo: olha, agora é momento de glorificação. A gente não entende a palavra glorificação às vezes. Vou facilitar. Uma tradução, quem sabe, que facilite, né? Aqui é revelação. Ele falou: agora é hora de revelar. Agora é hora de apresentação. O Pai se revelou através de mim e eu me revelo através do Pai. É isso que o texto está dizendo. Isso daí já lá no começo do Evangelho de João ele já dizia, colocando palavras ditas pelos discípulos. Lá em João 1,14, eles dizem assim: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, vimos que ele se manifestou, que ele se revelou como aquele que é o unigênito do Pai. Ele é o representante do Pai no nosso meio. E é pensando nessa importância dada pelo texto de hoje, de que Jesus nos dá uma tarefa, mas que João, pelo seu jeito de escrever, cada um tem uma forma de escrever. João, na composição do seu evangelho, ele usa muito de contradições. Ele fala da luz e fala das trevas. E aqui, de forma bela e poética, sabe o que ele faz? Ele coloca duas ações que podem ser imitadas, uma boa e uma má. A boa é o que Jesus havia acabado de fazer naquele cenáculo: lavado os pés dos discípulos, e disse para eles: olha, eu vou lavar o pé de vocês, sigam meu exemplo. Eu vou realizar essa tarefa, porque ela precisa ser realizada. Sigam meu exemplo. E bem ao lado desse acontecimento, João coloca Judas abandonando a comunidade, fugindo para trair os seus. Dois exemplos, um bom e um mau exemplo. Qual deles seguir? Jesus então vai apresentar aqui a proposta de amar como ele amou. Gente, não é fácil. Antes era mais fácil. A novidade de que temos que amar ao próximo não está aqui. Isso já era antigo. A Torá, o Antigo Testamento já falava. A novidade aqui é que não é para nos amarmos, não é para amarmos como nos amamos. Não era assim que a gente havia aprendido? Ame ao seu próximo como a si mesmo. De repente, João vai narrar aquele e dizer: não, Jesus lá no finzinho disse: amem o próximo como eu vos amei. Fica mais difícil. E é diante dessa proposta de amor que eu quero convidar vocês nesta manhã a refletirmos juntos sobre 3 facetas deste amor que Jesus propõe aqui. 3 faces, 3 lados, 3 perspectivas deste amor. Uma primeira faceta
é que é amor em obediência. Um amor que não é refém do sentimento. Nós, às vezes, vivemos refém do nosso sentimento. Do eu gosto, eu não gosto, me dá prazer, não me dá prazer. Este amor é amor em obediência. É fazer porque é certo fazer isso. É fazer porque Ele ordenou que se fizesse isso. Nós jamais seremos capazes de amar o inimigo se esperarmos um sentimento nobre nascer do nosso coração. Você jamais vai amar aquelas pessoas que você acha que é desagradável, se você estiver esperando um sentimento profundo do seu coração, dizendo assim: ai, como brotou o amor de mim. Não, jamais você conseguirá. Amar neste contexto é amar porque Ele ordenou, é agir de forma correta, de forma justa, é cumprir o mandamento de valorizar o outro, que nós chamamos de alteridade, de reconhecer o outro como outro, diferente de mim, mas que precisa ser respeitado, apesar do meu sentimento não ser tão nobre assim. O texto está falando que é para nós imitarmos Jesus, termos o mesmo modus operandi dele, e ele fez isso. Ele amou indistintamente. Esse amor aqui é a palavrinha agapau. Ela é muito diferente de outras formas de amor, porque essa aqui não está ligado ao que eu sinto, mas está ligado ao que é correto, ao que é nobre de se fazer. Uma segunda faceta que eu quero apresentar para vocês nesta manhã é que este amor é um amor que se aprende. Há processos pedagógicos para se aprender a amar dessa forma, já que ele não é resultado da nossa intimidade, da nossa interioridade, nós aprendemos a amar, a agir, a fazer conforme Jesus fez. Tem uma frase muito conhecida e muito bonita de Nelson Mandela, que eu quero fazer a leitura aqui agora. Diz assim a frase: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Existem coisas que nós aprendemos. Eu sou professor de uma área na teologia chamada homilética, que é a arte de pregar, mas ela é a mistura de ciência e de arte, de conhecimento que segue critérios científicos, da narrativa, do discurso, mas que tem muito de habilidade. E uma das coisas que eu digo para os alunos é: não basta ter presença de palco. Tem gente que sabe se posicionar publicamente, são simpáticos, mas não têm conteúdo e não sabem apresentar um discurso. Como também existem pessoas que têm belos e ótimos conteúdos, mas não sabem apresentar publicamente. Nós também vivemos esse valor da ciência e da arte de amar. Algumas coisas nós aprendemos e nós fazemos uso da razão e de critérios para conseguir realizar esta forma de amor chamada agapau. Mas tem muito de arte que tem a ver com treino.
Pergunte a alguém que toca um instrumento, ou alguém que canta no coral, se aquilo ali é só dom natural. Depois da pessoa passar horas e horas ensaiando, treinando, aprendendo, alguém chega e diz assim: você tem o dom de cantar, você tem o dom de tocar, como se fosse algo natural. Não, não é. Existem coisas que a habilidade vem como fruto do treino, do ensaio, da dedicação, e essa forma de amor é um aspecto pedagógico, onde às vezes para amar contamos até 10, respiramos fundo, e agimos corretamente. Porque se a gente deixar o que está aqui agir por si só, não será amor que vai sair dali. Uma terceira faceta deste amor que Jesus nos convida a imitar é um amor que identifica. Segundo as palavras de Jesus, as pessoas iriam reconhecer pelo jeito de agirmos. A forma como agimos demonstrará que nós somos seus discípulos. A gente acaba imitando as pessoas que estão próximas da gente. A gente tem um professor que tem um jeito de agir. A gente acaba imitando o vocabulário. Há um antropólogo francês que diz que nós somos seres miméticos. Mimetismo vem lá do mundo da biologia. Lembram quando aquele bichinho, aquele inseto, ele acaba imitando a vegetação para sobreviver naquele espaço? É um processo de imitação. Ele diz assim: os homens são seres miméticos, seres que imitam uns aos outros. Eu posso imitar o Judas e eu posso imitar a Jesus. Mas nós acabamos por imitar alguém. Nós não somos totalmente naturais, autênticos. Por que eu sou autêntico? Eu sou autêntica. Se estudarmos um tiquico assim de psicologia, já sabemos que não somos isso. A gente é a mistura de um monte de coisa que a gente foi aprendendo no decorrer dos tempos. Fomos imitando, fomos guardando, fomos trazendo. Como eu disse, a ideia de amar ao próximo não era novidade. Mas amar como Jesus amou é um grande desafio. Esse amor, que é um amor irrestrito, que é um amor que leva a sério apesar de, que vai ao encontro da justiça, que vai ao encontro do que é correto, é muito importante. Hoje se fala muito em fake news. Fake news é quando se produz notícias e essas notícias têm uma capacidade enorme de convencer pessoas, mas essas notícias não são verídicas e elas estão muito arraigadas nos sentimentos. E aí você convence a partir daquilo que você coloca como sendo o melhor. E convence muita gente que não está preocupado com a verdade ou não vai verificar a verdade. Aqui nós estamos falando de um amor que é um amor que vive de tal forma que as pessoas reconhecem que somos iguais ao Mestre. Somos reconhecidos pela forma que agimos. Madre Teresa de Calcutá, quando estava lá cuidando das feridas, das doenças, algo difícil
de fazer de pessoas leprosas. Alguém disse para ela, não faria isso nem por $1 milhão. E ela disse, eu também não. Ela não fazia por dinheiro. Ela não fazia porque tinha algumas coisas em troca. Ela fazia porque acreditava ser o correto a se fazer. Meu irmão e minha irmã, somos convidados por este texto a seguirmos o Mestre. Assim como eu comecei o sermão falando da brincadeira, eu quero convidar você, vamos fazer uma brincadeira? Mas é uma brincadeira muito séria. É a brincadeira de seguir o Mestre. E tudo que Ele fez e nos ensinou, somos chamados a fazer. Esse desafio de imitarmos a Jesus é real, porque a palavra diz. Agora, para isso, nós precisamos nos aproximar da sua palavra em obediência, amor que obedece. Aí sim aprendemos seu modo de amar, um amor que se aprende, podendo ser identificados como seus discípulos. Amor que identifica. Em tempos de superficialidade nos relacionamentos, onde se diz que tem 5.000 amigos no Facebook, ninguém sente dor em romper com ninguém ali, porque não são amigos. Quando você tem um amigo de verdade e rompe, aquilo dói. Dói. Amar, eu amo, de forma superficial, não gera dor se não amarmos. Mas quando resolvemos amar de verdade, se há rompimento, isso dói. Termino lembrando, eu não trouxe os óculos dessa vez, né? Para ser didático. Aqui não está falando de um amor eros, que é aquela forma de amor desejante. Eu desejo tanto que eu amo o fruto do meu desejo. E aí, a partir da hora que eu conquisto, deixo de amar. Isso é amor eros. Não é disso que estamos falando. Não é amor estorguê, um tipo de amor de consanguinidade, de relacionamentos familiares, de compromisso familiar. Não estamos falando de filéu, amor de amigo, amor de troca. Eu te amo, tu me amas, nós nos amamos. Se você não me ama, eu não te amo, não nos amamos. É troca. Aqui estamos falando de agapau, um amor que é verbo, um amor que é ação, um amor que não é refém do sentimento. Que Deus te dê força, que Deus me dê força para amarmos de verdade, não só de palavras, mas de atitudes. Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Tua palavra é verdadeiramente luz para o nosso caminho. Por isso, à luz da tua palavra, queremos caminhar em conformidade com os teus ensinos. Senhor, hoje a reflexão da tua palavra nos convida a amarmos de forma indistinta, de amarmos com profundidade, de amarmos como o Senhor nos amou. Confessamos que é muito difícil. Por isso, Pai, queremos aprender a amar, porque queremos ser obedientes. Queremos amar, por isso pedimos, ensina-nos a amar. Pai, queremos amar, porque queremos parecer com o Senhor e desejamos que as pessoas nos reconheçam. Por isso dizemos, eis-nos aqui, abertos ao teu agir, e que se cumpra em nós, conforme a tua vontade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar.